Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no tema dessa noite, igreja. Gênesis 32, 30. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Jacó, irmãos, era irmão gêmeos de Saul. De Esaú, perdão, igreja. Jacó era irmão gêmeos de Esaú. Por questão de segundos, Esaú nasce primeiro que Jacó. E naquela época, aquele que nascesse primeiro, ele tinha direito de receber a bênção, porque no caso ele era o primogênito. Então ele herdaria as bênçãos após que o seu pai falecesse. Ele viraria o sacerdote do seu lar, ele que resolveria as questões, ele que teria toda essa autoridade, o primogênito. E por questões de segundo, Jacó é o segundo filho a nascer. Passar do tempo, igreja, Jacó está lá preparando um alimento para ele. Seu irmão Esaú chega: dá-me um pouco deste alimento. E Jacó fala para ele assim: eu vendo para você, eu troco pela sua primogenitura. Esaú não pensou nem um minuto e respondeu: de que me vale a primogenitura, se eu estou a morrer de fome? Aqui fica bem claro, igreja, já que Jacó, Esaú, ele não estava dando valor nenhum para o que era eterno. Valor nenhum para o que era do Senhor, para aquilo que agradava o Senhor. E ele vende. E Jacó fala para ele: então jura-me. Era a palavra dele: jura-me então que você me vende. Esaú vendeu. Ele não viu valor nenhum naquilo que o Senhor tinha derramado sobre ele. Com o passar do tempo, o pai de Esaú manda chamá-los. Isaac manda chamá-los porque ele já está muito velho. E ele prefere já dar a bênção logo, para não acontecer o risco dele falecer e não ter dado a bênção. Só que aqui eu quero trazer uma reflexão com você, igreja. Nos dias de hoje, tem muitas pessoas que estão trocando a bênção de Deus, a presença de Deus, por um prato de lentilha. Trocando a bênção de Deus por qualquer minutos, horas no mundo, por qualquer coisa que agrade a sua alma. Mas eu falo para você com toda certeza que isso não vale a pena, porque a bênção de Deus é mais importante do que qualquer coisa em nossas vidas. Chegou o dia, manda chamar Esaú. Esaú se apresenta diante do pai dele, e o pai dele fala: vai buscar uma caça e prepare para mim, porque hoje eu irei te abençoar. Esaú faz conforme o seu pai manda. Só que a sua mãe está do lado de fora escutando. E rapidamente ela manda chamar Jacó. E fala para Jacó: seu pai mandou chamar seu irmão para abençoá-lo. Mas vai, corre, eu vou trocar você, eu vou te ajudar, e você que vai receber a bênção no lugar do seu irmão. Jacó era um homem que não tinha muito pelo, já Esaú já tinha muito. A sua mãe trama tudo com ele, pega peles de animais e coloca ali sobre Esaú, prepara o alimento, tudo, para que Esaú se apresente diante do seu pai, ou Jacó se apresente diante do seu pai. Quando tudo está pronto, Jacó fala para sua mãe: e se meu pai descobrir e me amaldiçoar? Sabe o que a mãe dele responde para ele, igreja? Que a maldição de seu pai recaia sobre mim. Jacó, sobre a ordem da sua mãe, vai. Chega diante do pai e o pai diz: quem é você, meu filho? E ele diz: sabe o que, Jacó? Esaú, meu pai. Só que o pai reconhece que a voz está diferente. Só que o pai vai tocá-lo, que o pai já não enxergava muito bem mais. E vê que o homem é peludo, então fala: é você mesmo. Jacó vai lá e derrama
a bênção, abençoa. Perdão, igreja. Isaac vai lá e derrama, abençoa a vida de Jacó, pensando que ele é o Esaú. A sua mãe, desde a gravidez dela, igreja, já havia uma guerra dentro do ventre dela. Já havia uma guerra ali e ela não sabia o porquê daquela guerra. E ela foi orar ao Senhor. E o Senhor falou para ela que estava vendo aquela guerra dentro do ventre dela, porque dentro do ventre dela havia duas nações. E que o mais forte serviria, o maior serviria ao menor. Rebeca se apresenta, ao invés dela pegar e se apresentar diante do marido e falar: marido, você não pode abençoar Esaú, você tem que abençoar a Jacó. Você lembra do sonho que eu tive? Que Deus falou comigo que o maior serviria ao menor? Não, ela preferiu dar o jeitinho dela. Assim como nos dias de hoje, ela quis fazer a coisa certa, mas o pior é que ela fez da maneira errada. Nos dias de hoje também, igreja, é o que a gente mais vê. O ser humano hoje, ele quer dar um jeitinho para tudo. A independente se vai prejudicar alguém, mas ela quer dar um jeitinho, o ser humano quer dar um jeitinho. Ela poderia ter se apresentado. Mas vocês lembram que Esaú, ele vendeu a bênção. Quando ele se apresentou diante do pai dele, por que ele não falou para o pai: pai, eu vou preparar esse alimento para o Senhor, sim, mas o Senhor tem que abençoar Jacó, porque eu vendi a minha primogenitura. Esaú ficou caladinho. Ele fez o negócio dele e ficou caladinho, porque quando chegou o dia de receber a bênção, ele falou: eu quero. Mas no dia de vender, ele não pensou duas vezes. Mas Deus sabia. Deus sabia, porque Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Deus sabia que Esaú não dava valor para as coisas do reino. E sabia que o mais novo já dava valor. Só que mediante a atitude, ao comportamento da mãe e do filho em receber a bênção, causou um grande transtorno na família. Porque quando o filho volta da caça, Esaú volta da caça, ele descobre que seu irmão recebeu a bênção no lugar dele. O camarada ficou furioso. Furioso ao ponto de dizer para sua mãe que quando o pai morresse, ele iria matá-lo, Jacó. O que acontece aí, querido? Olha aí a colheita já começando do comportamento, porque muitas das vezes a gente age da maneira que nós queremos, do nosso jeitinho, mas a gente esquece que a gente vai semear segundo o que colhemos, o que semeamos. A gente vai colher tudo aquilo que semeamos. A mãe de Jacó manda chamá-lo rapidamente e fala para que ele fuja e vá para a casa de seu irmão Labão. Jacó automaticamente já teve que sair do refúgio, teve que sair do conforto da sua casa, fugido, porque ele iria morrer, porque o irmão iria matá-lo. Ele sai praticamente com a roupa do corpo ali, fugindo para a casa do seu tio. Igreja, durante essa caminhada que Jacó está indo para a casa do seu tio, com medo até de levar uma flechada, porque o seu irmão era bom na flecha. Chega uma noite que ele descansa, que ele vai dormir e só tem uma pedra, e essa pedra ele pega e unge. Ele deita nessa pedra e dorme um sono profundo. E Deus fala com ele nessa noite, porque nessa noite ele tem uma visão, que havia uma escada ligada na terra ao céu, e nessa escada tinha anjos subindo e descendo, subindo e descendo. E Jacó contemplaria a palavra do Senhor Jesus sobre a vida dele. Glória a Deus. E Deus fala com ele, Meu Deus, que irá guardar ele nessa ida, que o Senhor vai guiá-lo, que o Senhor vai direcioná-lo, e mais ainda, fala para ele que até aqui ele está, ele dará a ele a sua descendência. E no final o Senhor ainda fala: e eu te trarei de volta. Deus, aleluia.
As coisas, quando Jacó já acorda do sonho ali, ele contempla que verdadeiramente o Senhor está naquele lugar. E eu posso falar para você hoje com toda certeza, meu irmão e minha irmã, que o Senhor, Ele está neste lugar. Porque quando o Senhor está no lugar, as coisas acontecem. O drogado entra neste lugar e ele sai liberto. A pessoa entra doente e sai curada. A pessoa entra endemoniada e sai liberta, porque os demônios têm que correr da vida dela. Porque verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele está neste lugar. E Jacó começa a ser guiado ali por Deus, no meio daquele deserto, sozinho caminhando, praticamente com a roupa do corpo. Só que antes disso, igreja, ele se levanta e unge aquela pedra que ele fez de travesseiro. Ele ungiu aquela pedra e colocou ela em pé como coluna. A coluna é forte, nós já ouvimos falar, né, que a coluna é a base. A coluna é a base da construção. E ele ungiu, que era o que ele tinha. Ele ungiu aquela pedra, reconhecendo que Deus era naquele lugar e na vida dele. Depois disso, ele já sai sendo guiado pelo Senhor Jesus no meio do deserto. E ele avista, após caminhar muitos dias, ele avista uns pastores ali pastoreando as ovelhas. Quando ele se aproxima, ele pergunta: vocês conhecem a Labão? E eles respondem: sim. Inclusive vem ali a sua filha já. Quem que vem ali, igreja? Quem que vem caminhando ali? Raquel. Quando Jacó vê a mulher, o coração do homem dispara. Dispara, e ele fala para ela que ele é sobrinho do pai dela. Só que Jacó está ali encantado já pela mulher, porque ele já se apaixonou. E a Bíblia fala que ela era muito bela. Jacó vai direto para a casa dela, junto com ela, avisar o pai. O pai se alegra, Labão se alegra em ver Jacó ali. Se alegra, fica muito feliz. Inclusive dá até uma festa não, um jantar naquela noite. Tão alegre que ele ficou com Jacó. Saiba, queridos, que quando nós estamos debaixo da bênção do Senhor Jesus Cristo, quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, Ele nos direciona, Ele nos guia, Ele cuida de mim e de você na sua caminhada. Jacó se apresenta diante do seu tio e fala para ele que quer casar com Raquel. Só que o homem estava só com a roupa do corpo. O que ele tinha era um óleo. Ele já ungiu, que era a presença do Senhor ali. Se apresenta, o que ele oferece para o tio? Como um pagamento, trabalhar 7 anos para aquele tio, para ter em troca a mulher amada. O tio amou a proposta na hora, que era o dote, né? O tio falou: tá certo, negócio fechado, ela é sua esposa daqui 7 anos. E Jacó no dia seguinte já começa a trabalhar. Começa a trabalhar e o seu tio começa a ver a tua prosperidade, a prosperidade na vida de Jacó. Porque depois que Jacó começou a cuidar do rebanho do tio, o tio começou a prosperar através da vida de Jacó. Na minha vida e na tua vida não é diferente não, meu irmão e minha irmã. Quando nós temos fidelidade, quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. O ímpio, ele vai olhar e ele não vai entender. Ele vai olhar e não vai entender porque você tem um casamento abençoado, porque você tem uma família, porque você tem um marido, porque você tem um trabalho. Ele não vai entender. Mas você e eu entendemos, porque nós temos a fidelidade com o Senhor. Amém, igreja? Depois de 7 anos trabalhando ali, Jacó, juntamente com cuidando das ovelhas, pastoreando os animais, chega o dia mais esperado da vida de Jacó, o casamento. Eita glória! O homem ficou feliz demais e falou: é hoje que eu conheço a minha noiva. Mas o tio fala: pode ir para a sua tenda que a sua noiva já está te esperando. O homem vai morto de feliz. Trabalhou 7 anos, igreja. Ele tinha que ir morto de feliz mesmo. Morto de feliz. Pois ele foi e teve um momento dele com a esposa, de conhecê-la, tudo. Porque naquele tempo as mulheres cobriam o rosto, cobriam tudo, que ninguém via nada.
ficou feliz demais. Só que na manhã seguinte, quando ele se depara com a mulher que está ao lado dele, meu Deus, como diz meu pastor, é forte. O homem ficou desesperado, porque não era Raquel, era Lia, a irmã mais velha de Raquel. E ela tinha, a Bíblia relata que ela tinha alguma questão na fisionomia dela, no olho dela, que ela era meia fraca das feições. Então Jacó se assustou. Jacó se assustou, igreja. E aí Jacó vai fazer o quê? Jacó vai procurar o direito dele, direito do consumidor. Ei, tio, como assim? Eu paguei por uma e o senhor me deu outra? E agora, como é que resolve? Sabe o que o tio fala para ele? Ei, queridinho, aqui você está na Babilônia. A regra aqui, primeiro casa a mais velha para depois casar a mais nova. Olha o tio malandro aí. É assim, se você quer a mais nova, trabalha mais 7 anos, ele estava prosperando. Você acha que o tio queria que ele parasse de trabalhar, gente? Ele estava trabalhando só pela roupa do corpo. Pela roupa do corpo, pela comida e pelo casamento. E aí, ele amava a Raquel, o que ele foi fazer? Mais 7 anos na labuta. Mais 7 anos na labuta. E sabe de que maneira que ele trabalhava? Fielmente ao seu tio. O seu tio usando de toda malícia com ele e ele trabalhando fielmente. Mas vocês lembram lá atrás? Qual foi a atitude de Jacó? Vocês lembram lá atrás que ele enganou o pai? Vocês lembram disso, igreja? Ele enganou o pai, não foi? Que ele queria o primogênito, queria ser o primogênito. E ele foi enganado agora também, que ele queria primogênito. Tá vendo? Engraçado, né? Por isso que o Senhor faz com que nós lembramos todos os dias que nós temos que tomar cuidado com o nosso comportamento. Porque se hoje nós semeamos a cebola, nós vamos colher a cebola também, igreja. Você não vai semear a cebola e vai colher o alho, não. Ele colheu. Só que aí ele já começou a aprender, igreja. Porque mesmo ele tendo percebido que ele foi enganado, ele poderia ter devolvido na mesma moeda. Então agora eu também vou fazer igual também. Agora ele vai ver o que eu vou aprontar, não. Ele continuou ali agindo fielmente. E muitas vezes nos dias de hoje nós estamos vivendo uma geração que as pessoas querem que o certo, quer fazer o certo, mesmo que o certo não seja a maneira correta. As pessoas querem fazer assim, quer pagar o mal com o mal, quer pagar a mentira com a mentira. E hoje eu posso falar para você, minha irmã e meu irmão, se te traírem, não trai não. Se te fizeram algum mal, não faça mal para ninguém não. Se te enganarem, não engane também. Faça o que é correto diante dos olhos do Senhor. Porque o Deus que nós servimos, Ele contempla todas as coisas. E Ele é justo para te justificar e te honrar mediante qualquer questão. Não precisa você pagar o mal com o mal. E Jacó permanece ali, trabalhando fielmente, porque quer a outra esposa. Passou mais 7 anos, ele se casa com Raquel, que era a esposa amada dele. E está ali trabalhando. Eu imagino que a vida dele não era fácil, igreja. Porque no primeiro momento que ele fez que ele fechou aquele negócio com o sogro, com o tio, vou trabalhar pela minha amada. Passou um mês, passou um ano. Você imagina se deve ter sido fácil para ele? 7 anos, depois mais 7 anos. Não era fácil. E depois que ele se casa, ainda tem que lidar ainda com a família. Com as esposas brigando, com os filhos, com as questões de casa, as questões familiares. E ainda tem o sogro de encomenda ainda. Todas essas questões. Não foi fácil para ele. Assim como eu sei que muitas das vezes também não é fácil para você, meu irmão e minha irmã. Porque é muita coisa, né? É muitas questões, é muitas situações. É o filho, é a filha, é o marido, é a casa, é o trabalho. Mas eu falo para você, querido e minha querida, seja fiel ao Senhor. Porque tudo que Ele cumpriu sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Tudo que Ele prometeu, Ele cumprirá sobre ti. Não vai faltar nada, mas a única coisa que nós temos que fazer é não trocarmos a bênção do Senhor por um prato de lentilha.
Depois de 7 anos que Jacó, depois de 14 anos que Jacó está ali trabalhando, casou com a amada, Deus fala com Jacó. E Jacó vai até Labão pedir as contas. Labão fala, não vai, não, fica. E Jacó fala, eu ficarei. Deus dá uma estratégia para Jacó naquele momento. O Senhor falou para Jacó que iria direcioná-lo e que guiá-lo. Vocês lembram disso? A caminhada? Deus dá uma direção para ele ali. E no momento que ele vai falar com o seu tio Labão, ele fala, eu ficarei. Mas eu não quero que você me dê nenhum valor, eu não quero receber nada de você. O que nós vamos combinar agora é assim. Todos os filhotes, Jacó não tem nada, hein, igreja? Nada. Todos os filhotes que nascerem listrados, será meu. O tio falou, tadinho. Filhote? Não tem nenhum. Quantos filhotes vai nascer? Uns 3? Oh, é isso que ele quer? Tá bom. O tio topou na hora, nem pensou, nem questionou nada, nem argumentou e nem quis negociar, porque foi uma ótima proposta. O homem não tinha nenhuma ovelhinha, não tinha nada. E aí vem o grande ponto. Jacó realmente ele não tinha nada. Em mãos ele fisca. Mas ele tinha tudo, porque ele tinha a bênção do Senhor Jesus. E ele estava semeando que ia da maneira que agradava ao Senhor. O Senhor dá uma estratégia para Jacó. Que no momento em que ele erguesse os olhos dele para o céu, as mãos dele, ele começasse a visualizar ali o rebanho ali nascendo, alistrado. E ele já profetiza que no momento em que o macho estiver tendo ali seu momento com a fêmea, cobrindo ela, que os filhotes venham a nascer listrado. Mas não tinha filhote listrado ali, igreja, que Labão já tinha até escondido um pouco dos filhotes. Tão malandro que ele era. Mas Jacó levanta os olhos e começa a visualizar que todos os filhotes que nascerão listrados ali. Nasce o primeiro filhote. Nasce o primeiro filhinho. E é o que? Listrado. E Labão faz o que? Olha, tio, é listrado, né? É meu? É meu. O primeiro, todo alegre. O tio, tadinho. Mas é meu, né, tio? É meu? É. Então, filho, já guarda aqui, já temos um. Nasce o segundo. Ó, tio, listrado, né? É meu? É meu, toma. Mais um, listrado. É meu, é meu. Mas o tio não está entendendo mais nada. Que tanto filhote listrado é esse que está nascendo pro camarada. E nasce o filhote, listrado. Labão fica revoltado, querido. Revoltado e fala, chega. Nada de listrado mais, pode parar. Vamos trocar agora a negociação. Agora os seus serão os da pele negra, da pele preta, da lã preta. E Jacó vai lá. E ele tem uma estratégia ainda, de umas varetinhas ainda, viu, igreja? Aquela varetinha só para confundir o inimigo mesmo. Coloca a varetinha lá, perto do bebedouro, da corzinha que ele quisesse o filhote, que ele ia querer o filhote. E ele faz o quê? Levanta as mãos para o céu e visualiza. Aleluia! Agora todos os filhotes nascerão com a pele negra. Igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Todos os filhotes começaram a nascer com a pele negra. Mais um pretinho, ó, tio, é meu, né? Confere aqui, é meu, é pretinho? É teu. Mais um, tio. Mais um. Mas hoje eu falo para você, igreja. Você veio aqui neste lugar, nessa noite, não foi à toa. Porque com a palavra fala, o encontro com Deus e o Senhor marcou com você. E nessa noite, eu declaro que você vai visualizar aquilo que você precisa na sua vida. É você que tem que exercer a sua fé neste momento. Porque a fé é isso, igreja. É você já contemplar aquilo que você não tem nas suas mãos. Contemplar o que está na mão. Eu quero essa Bíblia. É fácil. Mas nós temos que fazer como Jacó fez. Ele contemplou aquilo que não tinha nem na mão dele, que ele não tinha. E você nessa noite vai usar a sua fé e vai visualizar aquilo que você precisa. Vai visualizar como se você já tivesse conseguido. Eu não sei o que pode ser. Pode ser a sua cura, pode ser alguma libertação,
pode ser um renovo, eu não sei o que é, pode ser uma bênção. Eu sei que o Senhor, Ele é fiel para cumprir, mas nós temos que exercer a nossa fé. Tem que ter fé mesmo quando não está nas mãos, igreja. Eu vou visualizar que nem ele visualizou lá o filhote da pele negra. E nasceu. E nasceu. As varetinhas ali era só para confundir, porque quem fazia nascer era o próprio mestre. Era Deus. É o Deus que realiza os milagres. Ele está aqui nessa noite, igreja. Ele está aqui para mover na minha vida e na tua vida. E mais uma vez o tio troca o plano, porque o tio não está contente. Jacó está prosperando demais. E ele troca novamente o plano. Olha como que o inimigo é astuto, né, igreja? Não se preocupa não, que o inimigo ele vai ter que contemplar a glória do Senhor na tua vida. Ele queira ou não queira, ele vai ter que contemplar. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel para cumprir todas as coisas que ele te prometeu. E é a palavra dele que garante, não sou eu, é a palavra. Então se a palavra dele me garante que ele vai cumprir, que ele vai me honrar, vai ser dessa maneira que vai acontecer na sua vida, igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Labão, malandro, tá? O que ele faz? Troca por 10 vezes o salário do sobrinho. 10 vezes. Mas por 10 vezes que ele trocou, o Senhor não permitiu ele tocar na bênção de Jacó. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Porque o inimigo, ele não tem poder de tocar na vida do crente, se o crente tiver infidelidade com o Senhor Jesus. Se ele estiver ali buscando, obedecendo, em adoração, verdadeiramente, filho, o diabo tem que correr e rápido, porque senão, meu filho, ele vai ter que se converter também de novo. Gente, nosso Deus, ele é perfeito. Depois de 14 anos trabalhando pelas esposas, Jacó trabalha ali, igreja, mais 6 anos dessa maneira. E a palavra relata que Jacó prosperou de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande, que o tio já começa a tratar ele com indiferença. Os sobrinhos, seus cunhados já começam a lhe tratar ele com indiferença. Porque eles estavam compreendendo que Jacó, olha o entendimento do ímpio, estava roubando ao pai. Mas não, sabe o que estava acontecendo? A riqueza do ímpio estava sendo transferida para quem é fiel. E estava acontecendo isso na vida de Jacó. Para o camarada que chegou sem roupa, nem a roupa do corpo, construiu uma herança enorme. Mas Deus fala com Jacó mais uma vez: volta para a sua terra. Jacó obediente ao Senhor. Mas e agora? Como que ele vai voltar, igreja? Vocês lembram do que ele fez lá atrás? Ele saiu de lá da maneira que o irmão queria matá-lo. Jacó tem medo, igreja. Ele é ser humano. Mas ele precisa voltar para resolver essa pendência. Você já parou para pensar nisso? Que só vai dar para você prosseguir quando você resolver as suas pendências? Quando eu e você resolver? Aleluia. Não tem problema não. Deus é fiel. Deus é fiel, claro que é. Deus é fiel e Ele é justo. Você vai semear e você vai colher. E o que está errado lá, o que você tem que consertar, você vai ter que voltar. Porque não é Deus que conserta o que está errado. O que está errado é a gente que conserta. O que nós fizemos é nós que consertamos. Fizeram algo errado comigo. Se eu estou correta, o Senhor vai te honrar. Não se preocupa não que o Senhor resolve. Mas Jacó tem que voltar. Imagina um homem tremendo de medo, porque ele era o servo de Deus, mas ele era ser humano, né, igreja? O risco que ele tinha era de morrer. E eu acredito que ele não queria morrer, né? Senão ele não teria sentido medo. Mas Jacó volta. Jacó volta porque Deus mandou ele voltar. Você vê que mesmo com medo ele está ali obedecendo ao Senhor. Ele poderia ter argumentado, arrumado várias desculpas para o Senhor, porque hoje, nos dias de hoje, é mais fácil, né? É bem mais fácil a gente arrumar uma desculpa. Eu não vou porque não fui eu não vou porque eu não quero, eu não vou porque não tem nada a ver. Não é assim? Não é assim, igreja, nos dias de hoje? É mais fácil a gente arrumar uma desculpa do que ir lá resolver o problema, né? É mais fácil, não é isso? Só que nem sempre mais fácil é o que agrada o Senhor.
O que agrada ao Senhor é quando a gente age da maneira que agrada a Ele, da maneira que Ele quer que nós façamos. Só que Jacó está ali caminhando. Vocês lembram da promessa? Que ele iria com ele, que ele iria conduzi-lo, que ele iria abençoá-lo e que ele iria trazer e que iria trazê-lo de volta. E como diz uma canção, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha com quem ele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. E nessa caminhada, igreja, que Jacó está indo ao encontro do seu irmão, Jacó tem um encontro com Deus. E esse encontro, igreja, é o encontro que o Senhor teve com você nessa noite. Aleluia. E nesse encontro que o Senhor tem com Jacó, Jacó começa ali a guerrear com o próprio Deus naquela noite. Começa a guerrear e Deus fala para ele: deixe-me ir. E Jacó fala: eu não te deixarei ir até que me abençoes. E o próprio Deus fere a coxa de Jacó para ver se Jacó vai soltar a Deus. E Jacó não solta a Deus. Assim é na minha vida e na tua vida, meu irmão. Nós não temos que largar ao nosso Deus por nada. Por mais que a situação esteja difícil, nós não devemos largar a Deus por nada. Não devemos largar a bênção do Senhor por um prato de grisalhos. Não podemos fazer isso. E na palavra do Senhor está falando aqui, ó, em Gênesis 32, 3, ou 32, 27. E disse-lhe, o Senhor pergunta para Jacó: e qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais Jacó, o teu nome, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O mais interessante aqui, meu irmão e minha irmã, que Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Deus não sabe qual é o nome dele, igreja? Para mim aqui é a prova da mudança de caráter de Jacó. Porque quando Deus pergunta qual é o teu nome, ele responde o quê? Vocês lembram que ele respondeu para o pai? Quando o pai perguntou qual era o nome dele, para ele receber a bênção? Glória a Deus. Ele respondeu outro nome. Mas Deus pergunta para ele aqui, ó: qual é o teu nome? E o Senhor pergunta para ti também nessa noite: qual que é o teu nome? Qual é o teu nome? E o Senhor diz para ele: então não se chamará mais o nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com o homem prevalecestes. Igreja, você vai prevalecer na presença do Senhor. Não se preocupe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Só ajusta o que precisa ser ajustado, alinha o que precisa ser alinhado, e vem mais para pertinho do Senhor. E o Senhor dá uma estratégia para ele ali naquela hora. Jacó começa para presentear o seu irmão. Ele separa os pastores e manda ir separando grupos. Ele quer mandar presentes para o irmão dele. E cada grupo de pastores levava uma quantidade de animais ali. Ia levando ali e ia à frente. E ele avisou: quando Esaú perguntar quem te mandaste, você fala: o meu senhor Jacó mandou eu vir entregar para você. E Esaú vinha só com 400 homens e passava eles adiante. Esaú não dava nem ousadia. E ia mais um grupo.
E os grupos iam seguindo, porém eles não estavam todos juntos. Cada um ia num tempo ali. E próximo grupo, Esaú, quem mandaste? Quem te mandaste? O meu servo, o meu senhor Jacó mandou de presente para você. Próximo grupo, passa para trás. E Esaú continua ali, na caminhada querendo encontrar Jacó. Próximo grupo, quem te mandaste? Meu senhor Jacó mandou presente para você. Pode ir passando, pode ir passando. Só que Jacó, ele não estava se escondendo não, viu, igreja? Ele não estava se escondendo, ele vinha atrás ali. Só que perante essa caminhada aí que ele vinha, Jacó se prostrou na terra durante 7 vezes para falar com o Senhor. E eu acredito que a oração de Jacó era: Senhor, não permita que o meu irmão me mate. Senhor, muda a situação. Senhor, haja ao meu favor. Eu acredito que seja essa a oração, igreja. Vai agir ao meu favor, Senhor. Que o meu irmão me perdoe. Senhor, eu mudei. O Senhor tem visto o quanto eu mudei. E Jacó está ali. E continua na caminhada dele ali. Quando Jacó se depara com Esaú, igreja, algo sobrenatural acontece ali. O milagre do Senhor. Os 2 irmãos se abraçam ali naquele momento. E eles se alegram e choram juntos ali naquele momento. Eu creio que a oração ela tem muito poder. Eu creio porque para Jacó, Esaú abraçar Jacó é porque Esaú perdoou o irmão. E foi tão lindo aquele encontro deles. E Jacó contempla ali a graça de Deus. Contempla ali a face do Senhor sobre Esaú, igreja. E o irmão não quer nem receber os presentes, não precisa, eu tenho meu irmão. Mas ele fala: receba o presente. Ele insiste ali, o seu irmão insiste também. Igreja do Senhor, o nosso Deus, Ele faz o que é impossível sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Só que para isso tudo acontecer, temos que ter um alinhamento com o Senhor Jesus. Temos que ter o temor com o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele move, Ele age. Nós podemos fazer o que o nosso braço alcança. O que o nosso braço não alcança é só o Mestre para fazer sobre mim, sobre você. E eu não sei qual é a sua causa nessa noite. Realmente eu não sei. Mas eu sei que Deus sabe qual é a tua causa. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face. Aquele encontro que Jacó teve com Deus foi tremendo, irmãos. Foi o encontro da mudança de caráter. Foi o encontro onde Jacó se apresentou diante do Senhor sem as máscaras, sem precisar fingir, ser quem Ele é. Naquele momento estava só ele e Deus ali. E nessa noite está aqui só você e Deus também. Aleluia. Estamos aqui todos nós aqui, aleluia, reunidos em busca somente da presença do nosso Mestre. E Ele está aqui para contemplar. Porque essa noite o Senhor marcou este lugar. Porque verdadeiramente o Senhor, Ele é neste lugar. E eu creio, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode se colocar de pé, igreja. Aleluia. Até aqui o Senhor me deu. As palmas louvam ao Mestre. A sua elogio, todo louvor e toda adoração.